Oliveira, também os 2 estudos de Canoas que a gente vai apresentar hoje e a apresentação em PowerPoint. Esse webinar, ele faz parte de uma série de webinars que a gente está fazendo para os municípios do projeto Territorialização e Aceleração dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. É um projeto que o PNUD está implementando em 116 cidades, em parceria com a Petrobras. Essas 116 cidades têm atuação da Petrobras, então estão todas envolvidas aí na cadeia do petróleo e gás. E Canoas é um desses municípios, né, porque vocês têm uma grande refinaria aí da Petrobras, e o nosso objetivo com esse projeto é levar para o nível local, levar para o governo local, para as OSCs locais, para as empresas, para os indivíduos, o conhecimento maior sobre a Agenda 2030, sobre os 17 objetivos que o Brasil se comprometeu a alcançar até 2030 e as metas que nós temos que alcançar até 2030. Então, é um trabalho de territorialização, né, dos ODS que a gente fala. A Agenda 2030, ela é um instrumento internacional lançado pela Assembleia Geral da ONU em 2015, o qual o Brasil é signatário. Então, o Brasil se comprometeu a alcançar aquelas metas e aqueles objetivos até 2030, e tem muito o que os municípios, os estados e o governo federal pode fazer. Todos os âmbitos de governo podem trabalhar nesse sentido, e para a gente o governo local, o governo municipal, ele é muito importante, porque é ali que são executadas as políticas públicas, é ali que a gente conhece melhor a realidade local, consegue mapear melhor a realidade local. Então, é onde a gente pode alinhar o trabalho a essas metas e a esses objetivos e contribuir para o desenvolvimento sustentável. Quando a gente fala em desenvolvimento sustentável, nós não estamos falando só de meio ambiente, estamos falando de desenvolvimento, é um desenvolvimento holístico que ele envolve todos os setores, todos os lados possíveis para a gente conseguir um desenvolvimento que se sustente ao longo do tempo e que não prejudique gerações futuras. Então, ele envolve o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social e o desenvolvimento ambiental. Se vocês olharem os 17 objetivos, vocês vão ver que eles cobrem áreas de educação, de saúde, saneamento básico, trabalho e renda, combate à pobreza, né? Desenvolvimento da agricultura familiar, inovação, né, das indústrias, combate à corrupção, combate à violência. Então, tem uma série de setores que a gente tem que trabalhar de forma integrada para se conseguir um desenvolvimento sustentável. Então, é isso que a Agenda 2030 traz, ela traz um plano de trabalho que o governo local pode seguir, as organizações podem se adequar também do terceiro setor para ver com qual metas elas podem contribuir, e as empresas também podem fazer o seu planejamento alinhado aos ODS, ok? Eu vou convidar agora o Israel para dar uma palavrinha para vocês, que ele está aqui representando a Petrobras. Bom dia, Israel. Bom dia, Jane, tudo bom? Prazer aí estar com vocês, com a Lívia e com todos os participantes. Já estamos com 26 pessoas conectadas aí conosco, né? Queria primeiro me apresentar, né? Eu me chamo Israel, tenho formação na área de engenharia civil, mas atuo na área social já há uns 7 anos, né? Pela Petrobras. Atualmente atuo como coordenador de responsabilidade social para a região São Paulo Sul, né? Então, por isso também estou aqui presente hoje, porque é um território do qual a gente está presente aí, né, no entorno da Refap, né, que é a refinaria que a gente tem na região de Canoas e Esteio. E vou fazer uma fala breve, porque acho que a Giane já trouxe assim, de uma maneira bem assertiva, né, o objetivo do nosso encontro. E o meu objetivo aqui hoje é só reforçar a atuação da Petrobras, né? Nós somos uma empresa comprometida com a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas e a gente busca, né, contribuir para o alcance do Brasil nas metas expressas nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Através do programa Petrobras Socioambiental, que é um programa que a gente tem estruturado com linhas prioritárias, temos investido em ações com foco em educação de qualidade, que é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4, trabalho decente e crescimento econômico, que é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 8, vida na água, que é o ODS 14, e vida terrestre, ODS 15. Ações como esta que veremos agora a seguir, e que englobam, né, oferta de formação à distância presenciais, a realização
do diagnóstico, a própria assessoria técnica aos grupos participantes, buscam contribuir para o fortalecimento do poder público local e da sociedade civil, em prol aí de transformações que melhorem de fato as condições de vida das comunidades no país. Por meio desse diagnóstico alinhado com os ODS, e que o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento vai apresentar agora para a gente, pretendemos contribuir para a discussão ampliada e a formulação de políticas públicas municipais em consonância aí com os desafios globais. Então, eu desejo a todos um bom evento, agradeço a participação de todos e incentivo vocês a se apropriarem desse conteúdo, né, que a Giane vai apresentar e também compartilhem com os seus conhecidos da região essa capacitação que está sendo aí colocada pelo PNUD, né? Acho que é uma oportunidade muito importante, né, no alinhamento de práticas de organizações da sociedade civil, e essa é uma demanda que vez ou outra aparece para a gente da área de relacionamento com comunidade, né? Eu não tenho como saber quais estão aqui que são atores que se relacionam com a gente, mas acredito que a maior parte das pessoas que estão aqui hoje conosco tem interesse nessa temática. Bem, bom evento a todos. Giane, devolvo para ti. Obrigada, Israel. Para a gente é sempre bom ter a Petrobras aqui com a gente. Eu vou pedir para a Lívia agora passar um vídeo para vocês, que é um vídeo de apresentação do projeto. Tá aí, Lívia? Uma cidade pode mudar muito em 15 anos. Agora, imagine o nosso planeta. Para alguns, as transformações podem exigir um pouco mais de tempo. Mas para quem pensa e planeja à frente, o processo de mudança já começou. Em 2015, a Assembleia Geral da ONU lançou o Plano de Ação para as Pessoas, o Planeta e pela Prosperidade, composto por 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e 169 metas globais, com foco no trabalho integrado para o alcance da erradicação da pobreza, do crescimento econômico inclusivo e da sustentabilidade ambiental. Esse plano de ação recebeu o nome de Transformando Nosso Mundo, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, mais conhecida como Agenda 2030. Trata-se de uma estratégia de ações para governos nacionais e subnacionais, sociedade civil, empresas, academia e para você. Os 17 objetivos que compõem a agenda são integrados e indivisíveis e mesclam as 3 dimensões do desenvolvimento sustentável: a econômica, a social e a ambiental. São como uma lista de tarefas a serem cumpridas pelos governos, a sociedade civil, o setor privado e todos os cidadãos rumo a um 2030 sustentável. Para contribuir com o alcance dos objetivos da Agenda 2030, criamos o projeto Territorialização e Aceleração dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, uma parceria entre o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e a Petrobras. Esse projeto tem como objetivo a ampliação de capacidades de governos municipais, sociedade civil organizada e setor privado para que passem a trabalhar de forma alinhada aos ODS e suas 169 metas e promovam ações e políticas aceleradoras do desenvolvimento local de forma sustentável. Temos como público-alvo 116 municípios com operações da Petrobras, localizados em 14 estados brasileiros. As ações do projeto possuem como foco a orientação dos participantes para o alinhamento de instrumentos de planejamento local, políticas e ações aos ODS por meio de atividades como produção de diagnósticos, de indicadores municipais, à luz dos ODS para subsidiar o monitoramento do alcance das metas para 2030. Oferecimentos de cursos sobre a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Elaboração de guias de replicação das metodologias aplicadas
para orientar outros municípios. Atividades práticas e alinhamento de instrumentos de planejamento às metas dos 17 ADS. Juntos, com a adoção dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e das 169 metas, nós podemos fortalecer o espírito de parceria e orientar as escolhas necessárias para melhorar a vida das pessoas, agora e no futuro. Este é um convite a todas e todos para embarcar nessa jornada coletiva, sem deixar ninguém para trás. Bom, esse projeto, a gente elaborou 2 estudos para cada um dos 116 municípios que fazem parte dessa atividade, dessa ação. Eu vou apresentar para vocês hoje um dos estudos, que é o Diagnóstico Situacional de Indicadores ODS. O que a gente fez? A gente fez um levantamento de cerca de 40 indicadores. No caso, hoje eu vou apresentar os indicadores de Canoas, de forma alinhada a alguns ODSs e algumas das principais metas que têm que ser alcançadas até 2030. Então, quando a gente levanta o indicador, é uma forma da gente medir o quão longe ou perto o município está de alcançar a meta. Então, existe uma série de indicadores que a própria ONU sugere. O Departamento de Estatística da ONU, eles listaram mais de 100 indicadores que eles sugerem para os países usarem para acompanhar aí o avanço, né, o desenvolvimento do país e para ir medindo o desenvolvimento do país de forma alinhada a cada um dos ODSs. Na realidade, o Brasil ele não tem boa parte desses indicadores prontos, ele teria que criar, e em nível municipal a gente tem menos ainda, né, para a gente conseguir bases oficiais, governamentais, com dados por município, é mais difícil ainda. Então, a gente pegou cerca de 40 indicadores que existem em bases oficiais para municípios, pega os dados brutos e a gente calculou taxas, calculou percentuais, para ver o quanto que vocês estão aí em relação às principais metas. A gente não alinhou a todos os objetivos, não alinhamos a todas as metas. Mas vocês vão ver, a Lívia colocou o Drive para vocês aí, o link do Drive, onde vocês vão ter acesso a esse diagnóstico de indicadores, a publicação completa, onde vocês vão poder ver tudo, porque eu vou apresentar de forma resumida para vocês. E nesse Drive também tem um segundo estudo que a gente fez para todos esses municípios, que é uma avaliação rápida integrada de plano plurianual. Essa é uma técnica desenvolvida pelo PNUD, pela nossa sede, para alinhar instrumentos de planejamento aos ODS. Então, o que aconteceu? A gente pegou o PPA de vocês de 2018 e 2021, que já estava pronto, pega-se a lei que foi publicada e os nossos consultores analisam todos os programas, todas as ações que tem dentro dessa lei, aplicam a técnica, uma determinada forma, numa planilha, para ver quantos % vocês já estão trabalhando dentro de cada ODS. Então, é como se encaixasse os programas nos ODS e nas metas, e vai vendo o percentual de alinhamento, quantos que vocês já estão trabalhando dentro dos ODS. Então, esse segundo estudo, que está salvo aí no Drive como RIA, RIA é a sigla em inglês, Rapid Evaluation Integration, que em português é avaliação rápida integrada, que no caso a gente fez aí dos planos plurianuais de vocês. Então, eu não vou apresentar aqui esse segundo estudo, mas ele está no Drive e é muito importante que vocês olhem, as secretarias da prefeitura olhem, para ver que vocês estão no momento agora de construir um novo PPA. Então, é importante estudar o PPA passado e ver o quanto que ele estava alinhado a cada ODS, para ver quanto que faltou, né? Quanto que faltou de programas aí para a gente trabalhar em outros ODS que a gente já trabalha, que vocês estavam trabalhando talvez pouco,
ou algum ODS que vocês estavam focando muito, mas que não é uma prioridade do município. Às vezes a prioridade do município é outra. Então, fica para vocês esse estudo que está salvo como RIA. O Drive, tá? Que a pessoa está perguntando sobre o Drive. Lívia, cola de novo, por favor, o Drive aqui, para as pessoas que entraram depois. A Lívia vai colar para vocês o Drive para vocês acessarem os estudos, ok? Esse primeiro estudo que eu vou apresentar, deixa eu já abrir ele aqui. Não tá aberto, mas ele não está aparecendo para mim. Só um minutinho. Deixa eu tentar abrir aqui meu PowerPoint para vocês. Aqui, Canoas. Esse é o primeiro estudo. Tentando colocar em tela cheia aqui, pronto. O primeiro estudo que a gente vai apresentar para vocês, que é a publicação maior que vocês encontram aí no Drive, que é esse diagnóstico de indicadores ODS, que é um diagnóstico situacional, onde a gente analisou, como eu falei, cerca de 40 indicadores do município, numa série histórica dos últimos 8, 10 anos, para vocês verem como é que estão a evolução dos indicadores de vocês e quão longe ou quão perto vocês estão de alcançar as metas. Esse trabalho ele é muito importante, principalmente agora, nessa nova gestão municipal, que está se iniciando uma série de planejamentos das secretarias, do Plano Plurianual, da LOA, da LDO. É muito importante esse mapeamento para vocês verem as áreas onde estão os principais problemas, os principais gargalos do município. Porque quando a gente fala que é a importância de alinhar, por exemplo, um PPA aos ODS, é muito importante a gente olhar para os indicadores, não é simplesmente pegar o PPA e colocar lá, esse programa é ODS tal, esse programa é ODS tal, esse programa é ODS tal. Não é simplesmente fazer isso. Quando a gente alinha os nossos instrumentos de planejamento, a gente olha para a realidade local, olha para os indicadores, olha onde os indicadores estão piores e onde eles estão melhores, para ver onde mais a gente tem que alocar políticas públicas, ações, projetos, e olha para as metas que tem que ser alcançada até 2030 e ver como é que vocês vão poder trabalhar naquilo para acelerar aquele desenvolvimento para se alcançar a meta, ok? Então, quando a gente fala em alinhar PPA às ODS, né, tem muitos municípios que já estão fazendo isso. Eu não vi se Canoas já tem um PPA alinhado aos ODS, mas fica aí como sugestão para vocês, todo esse planejamento que vocês fazem agora, para vocês usarem a Agenda 2030 como um norte. Cada pasta, cada secretaria tem os seus ODS, por exemplo, a Secretaria de Saúde tem os ODS da área de saúde. Então, é ideal que eles olhem aquelas metas que estão ali, e eu vou mostrar algumas para vocês, e vejam como é que vocês podem fortalecer as políticas, aumentar as políticas, aumentar as ações para conquistar aquelas metas, né? Principalmente onde os indicadores de vocês estão pior, né? Essa publicação grande, o diagnóstico, vocês vão ver que ela traz vários capítulos sobre diversas áreas que a gente fez análise. Ela começa por uma análise da dinâmica territorial e populacional do município, que vocês sabem que quando a gente analisa a população do município ano a ano, as raças que compõem essa população, quantos que estão na área rural, quantos que estão na área urbana, isso é essencial o município saber para poder planejar as suas políticas, né? Então, acompanhando o movimento populacional de Canoas é um município que cresceu muito, e que, se a gente pegar em 1991, no censo de 1991, Canoas tinha 269 mil habitantes. No censo de 2010, já tinha 323 mil habitantes. E a estimativa populacional de 2020 já estava com 348 mil habitantes.
Então, isso é essencial que a prefeitura sempre tenha ciência dessa movimentação populacional no município para planejar políticas públicas, inclusive pessoas que vão para Canoas apenas para trabalhar, né? Que vocês devem ter muitos casos aí de uma população flutuante que vai para trabalhar, principalmente em decorrência da refinaria e de outras empresas que giram em torno da refinaria, que atraem uma população que vem para o município trabalhar, e é isso que gera esse aumento populacional tão rápido do município. Então, quando a gente pega a população por raça, ó, essa população por raça a gente só consegue medir no censo. Então, como o último censo foi 2010, essa que era a população por vocês. No Rio Grande do Sul, a maioria da população é branca, ó. 85% de pessoas brancas e população negra e parda, 6% e 8%. Indígenas muito pouco também, mas vocês tinham indígenas também em 2010. Então, o fato de se analisar a população por raça, que vocês vão poder fazer isso depois com o lançamento do próximo censo, é uma forma de direcionar políticas públicas também, saber a raça da população. No caso dos municípios que têm uma população negra muito grande, a população negra ela tem problemas de saúde muitas vezes diferentes da população branca, então o município tem que se preparar para isso. Tá? Então, essa análise da população é muito importante para vocês. Com o próximo censo, talvez vai ser feito esse ano, talvez o ano que vem, vocês vão poder atualizar uma série de dados que a gente colocou aqui no diagnóstico para vocês. Um dado que vocês têm que acompanhar, que ele é lançado com o censo também, é o Índice de Desenvolvimento Humano do município. O IDH, ele foi criado pela ONU, né? pela nossa sede também. Na década de 90 ele foi criado, e a história do IDH, do Índice de Desenvolvimento Humano, alguns pesquisadores sentiram falta de medir não só o desenvolvimento econômico dos países, mas também o desenvolvimento humano dos países. Porque antes a gente, no início da década de 90, se media o desenvolvimento dos países, dos estados, do município, apenas pelo PIB, apenas por dados econômicos. Então, quanto maior era o PIB, então mais desenvolvido é o país. Aí começaram a ver que não quer um PIB grande não necessariamente reflete um desenvolvimento social, um desenvolvimento humano na mesma proporção. Muitos países têm um PIB grande, como o Brasil, por exemplo, que tem um alto PIB, e tem muita pobreza e muita desigualdade social. Então, eles criaram o IDH, que ele traz 3 dimensões, né, que é a dimensão da longevidade, da educação e da renda, que analisa a expectativa de vida da população, analisa a escolaridade da população adulta, o fluxo escolar da população jovem e a renda per capita dessa população. Isso é importante, porque a renda per capita reflete também o nível de pobreza de um país, né? Então, criou-se esse índice de desenvolvimento humano. Gente, aqui está escrito Betim, mas não é Betim, tá? Desculpa. Esse é o IDH de Canoas. Aqui, ó. Desculpa que saiu Betim aqui em cima, é que eu esqueci de mudar, mas eu peguei o IDH aqui de Canoas, para vocês verem a evolução do desenvolvimento humano de vocês. Vocês começaram com o IDH baixo em 1991, que ele é medido e como eu coloquei aqui, ó, ele é medido entre muito baixo até 0,5, né, até 0,49, baixo até 0,59, médio até 0,69, alto até 0,79 e a partir de 8 é muito alto. Então, a gente tem pouquíssimos municípios no Brasil que tem um IDH muito alto. No caso aqui de Canoas, vocês começaram com IDH baixo, em 2000 vocês já estavam com IDH médio, e em 2010 vocês já estavam com IDH alto, de 0,75. Então, é um excelente IDH para o município, e agora com o novo censo, provavelmente o PNUD Brasil, que calcula o IDH dos municípios, né? Quem calcula o IDH-M, no caso, é o PNUD Brasil. Então, nós vamos calcular um novo IDH a partir do próximo censo, que vai ser um indicador excelente para vocês verem se vocês avançaram no desenvolvimento humano ou não, ok? Eu esqueci de falar que durante a minha fala,
Vocês podem deixar questões ali no chat e comentários e questões que depois a gente lê e a gente comenta, ok? Eu vou passar rapidamente pelos ODS para vocês verem algumas das metas e para verem como é que vocês estão em relação a essas metas. O primeiro ODS é o ODS 1 de erradicação da pobreza. O que ele prevê, o que ele prescreve? Que os países acabem com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares, até 2030. Então, ou seja, a meta ela é de erradicação total da pobreza. Aqui são as metas 1.1 e 1.2. Esse ODS ele tem várias outras metas, que depois vocês podem procurar o documento completo e ver todas as outras metas. Então, a ideia é erradicar a pobreza extrema e reduzir pela metade a proporção de homens, mulheres e crianças que vivem na pobreza. O que a gente pegou? Os dados de Canoas que a gente tem também são do censo. Esse tipo de dado de pobreza só se consegue a partir do censo também, porque é o censo que mede a renda das pessoas e a renda das famílias. Fora isso, a gente não tem dado por município. Existem os dados da PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostra Domiciliar, mas aí ela traz esses dados para os estados, não traz para os municípios, ok? Então, por município tem que ser através do censo. Então, a gente olha aí esses 3 censos de vocês para ver percentuais de vulneráveis que vocês tinham, percentuais de crianças extremamente pobres, percentual de vulneráveis à pobreza. Os vulneráveis à pobreza são aquelas pessoas que estão muito próximas da linha de pobreza e que se acontecer alguma mudança, como nós tivemos agora com essa crise sanitária da pandemia que gerou uma crise social econômica, essas pessoas vulneráveis à pobreza, elas caem para a linha de pobreza. Então, a gente teve agora, quando a gente pegar os nossos dados, a gente vai ver que provavelmente o percentual de vulneráveis vai ter aumentado e o percentual de pobres vai ter aumentado, porque as pessoas caíram, né, por causa da crise social e econômica que a gente está vivendo. Então, Canoas tem índices muito bons, que foram diminuindo ao longo do tempo. Se a gente pegar aqui os vulneráveis à pobreza, em 91, 38% da população estava no estado de vulnerabilidade. Em 2000, já diminuiu para 29, 28,99, 29. Em 2010, já diminuiu para 15. Provavelmente, em 2020, vocês já vão ter diminuído mais, mas vai ter o impacto aí da pandemia. Percentual de crianças extremamente pobres. O município de Canoas sempre teve poucas crianças na extrema pobreza, então passou de 6,5, em 2000 aumentou o percentual de crianças pobres, em 2010 caiu bastante, caiu para 1,98%, ficando abaixo aí do percentual do Rio Grande do Sul. Então, a gente vê que os índices de Canoas, de 2010, que é o último que a gente tem, estão sempre abaixo dos índices do Rio Grande do Sul. Isso é um sinal bom de que vocês estão controlando um pouco mais a pobreza. Aqui é o gráfico que tem na publicação, que vocês comparam os vulneráveis, os pobres e os extremamente pobres. Em 91, vocês tinham 3,6% da população extremamente pobre, e em 2010 diminuiu para 0,9% de extremamente pobres. Então, o município tem uma pobreza reduzida, mas a ideia é erradicar a pobreza, né? Sempre o nosso intuito, nosso objetivo é erradicar a pobreza do município. Continuando ainda no ODS 1, se a gente olhar a meta 1.3 e 1.A, a meta 1.3 é implementar medidas e sistemas de proteção social para os habitantes dos municípios, para os habitantes do país. E, até 2030, atingir uma cobertura substancial de pobres e vulneráveis por meio de sistemas de programas governamentais de proteção social. E a meta 1.A é garantir uma mobilização significativa de recursos para proporcionar meios adequados para que os países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil,
implementem programas e políticas para acabar com a pobreza. Então, o primeiro é implementar os programas, a segunda meta diz aqui, referente a garantir recursos para implementar esses programas, né? No Brasil, a gente pegou como exemplo o programa Bolsa Família. O programa Bolsa Família é um programa de proteção social muito necessário, porque o país tem uma proporção de pessoas extremamente pobres muito grande. Muito grande, é a maior parte da população do Brasil, são pobres e extremamente pobres. E o que eu preconiza esse ODS 1? Que os países ofereçam sistemas de proteção social para essas pessoas. Enquanto não puder ter renda e igualdade social nesse país, que o governo ofereça programas de proteção social. E no caso do Brasil, a gente tem um que é o mais conhecido e que pega toda a população pobre do país, que é o Bolsa Família. Claro que muitas famílias pobres, extremamente pobres, não estão inseridas no programa, mas o ideal é que todas estivessem. Aí a gente analisou o desenvolvimento aqui, ó, do Bolsa Família no município de Canoas. Vocês têm uma estabilidade do número de famílias beneficiárias, porque em 2011 vocês tinham 8.523 famílias beneficiárias, e em 2019 estava muito próximo, 8.973. Embora tenha caído, em 2018 vocês tinham 9.983 famílias sendo assistidas, em 2019 caiu 1.000 famílias. O que a gente pode ver daqui? Ou porque diminuiu a pobreza no município, ou porque cortou-se famílias do programa, né, do cadastro único. Então, é um dado importante para vocês analisarem, para ter ideia aí olha, vocês chegaram a dar Bolsa Família para 11.600 famílias, agora são 8.900. Então, os administradores do cadastro único que vão saber dizer se diminuiu a pobreza no município ou se diminuiu os recursos do Bolsa Família e vocês tiveram que cortar famílias, né? Mas é um indicativo da pobreza no município que tem que ser acompanhado. Vou passar para o ODS 2, que é o Fome Zero, né? E agricultura sustentável. O que ele visa? Acabar com a fome. Ele é mais voltado à questão da segurança alimentar. Um é mais voltado ao combate da pobreza, das questões sociais, e o 2, a segurança alimentar. Então, é referente à melhoria da nutrição das pessoas e o incentivo à agricultura sustentável. Quando se fala isso, as principais metas aqui é acabar com a fome, né? E garantir o acesso de todos a alimentos nutritivos e seguros. E a meta 2.2 é até 2030 acabar com todas as formas de desnutrição. Como a gente sabe, a fome e a desnutrição, ela ainda é grande no mundo todo. E no Brasil também. Quando a gente pega aí um quadro mundial, a gente vê que cerca de 250 milhões de crianças no mundo sofrem de desnutrição ou sobrepeso. Sobrepeso é a obesidade de crianças, que é um dado preocupante também, porque a obesidade de crianças muitas vezes representa uma má alimentação. É falta de nutrientes na alimentação. As crianças comem muito alimentos processados, industrializados, ficam obesas, mas ficam com falta de nutrientes no organismo. Então, é uma preocupação da ONU também a questão da obesidade de crianças. E 149 milhões de crianças menores de 5 anos sofrem déficit de crescimento ou estão muito baixas para a idade. Isso são 149 milhões de crianças no mundo, e isso é um dado que o UNICEF lançou em 2019. 50 milhões estão com baixo peso para a sua altura. Então, tem toda uma forma aí de calcular, que a gente calculou para vocês aqui, para o município, para vocês terem uma ideia. Na publicação tem vocês vão ver que a gente calculou o índice de magreza acentuada de criança, que ele é medido peso em relação à altura da criança. O índice de magreza acentuada até 5 anos, em 2019, Canoas registrou 1,33% das suas crianças passando por magreza acentuada, foi registrado. Registros feitos pelos postos de saúde, né? E
A questão da obesidade. Em 2019, Canoas tinha 4,2% das suas crianças obesas, ok? E quando a gente compara com o Brasil e com o Rio Grande do Sul, Canoas está numa situação melhor também, porque se a gente pegar a média do Rio Grande do Sul, está um pouquinho superior a Canoas, para vocês verem. E o Brasil também está superior a Canoas. Então, a magreza acentuada existe no município, tem que se prestar atenção nesses programas com principalmente crianças pobres, extremamente pobres, para tentar combater a magreza acentuada e erradicar a magreza acentuada. Quando a gente pega esse índice de magreza de crianças até 2 anos, que são as crianças até 2 anos desnutridas, aqui a gente soma o índice de magreza e o índice de magreza acentuada, para chegar ao cálculo de crianças desnutridas no município. Qual é o comportamento de Canoas, até 2019? Oscilou pouco, ele chegou a cair, vocês tiveram menos crianças desnutridas em 2015 e 2016, depois voltou a subir. Então, em 2019, você estava com 3,46% de crianças até 2 anos desnutridas. Então, é um público essencial para se voltar os programas de proteção social, os programas de alimentos e todos os programas de combate à pobreza e apoio a essa população desnutrida do município. O ODS 3, que é a questão de saúde, né? Assegurar uma vida saudável para todas as pessoas. A meta 1 se refere à mortalidade materna. A mortalidade materna, que a meta que eles colocam para ser cumprida até 2030 é que os países cheguem a, no máximo, né, 70 mortes por 100 mil nascidos vivos. No máximo, o ideal é que a taxa seja menor. Aí a gente analisou, primeiro, olha, segundo a Organização Mundial de Saúde, né, que nós temos aqui na América Latina a Organização Pan-Americana de Saúde, que é um braço da OMS, a mortalidade materna ela é extremamente alta no mundo, chegando a cerca de 830 mortes por dia no mundo, né? Ou seja, são 800 mortes de mulheres que tiveram o óbito em decorrência da gravidez ou do parto. Então, são muitas mulheres que ainda morrem no mundo em decorrência da gravidez e do parto. Porém, 99% dessas mortes poderiam ter sido evitadas, né? Elas ocorrem em países em desenvolvimento, como o nosso, e a maioria delas poderia ser evitada. Ou seja, são questões de que, se a mulher for bem acompanhada no pré-natal, se ela tiver doenças, comorbidades como diabetes, pressão alta, que é o que costuma causar a morte das mulheres no parto, se ela tiver um bom acompanhamento pré-natal, dificilmente ela vai ter morte materna, né? Dificilmente ela vai morrer durante a gravidez, no parto ou no pós-parto. Então, o acompanhamento da saúde das mulheres grávidas evita a mortalidade materna. Aí a gente pegou a taxa de mortalidade materna do município até 2018, que é até onde a base de dados do DataSUS nos trazia o número de óbitos no município. Em 2018, o município ficou com 20,3 mortes a cada 100 mil nascidos vivos. Isso aqui é uma taxa que nós calculamos, né? A gente pega o número de nascidos vivos no ano e o número de mulheres que morreram em decorrência de morte materna naquele ano e calcula a taxa a cada 100 mil nascidos vivos, que é o jeito que a Agenda 2030 pediu para calcular, para a gente comparar entre os países. Então, o Brasil, em 2018, tinha uma taxa de 63,4 mortes a cada 100 mil nascidos vivos. E Canoas diminuiu bem, chegou ao seu menor índice em 2008, 20,3. Se vocês olharem, eu não coloquei aqui o número absoluto, mas quando essas taxas altas aqui, que em 2015 vocês tiveram 127, uma taxa, tiveram taxas altas, como ele é medido a cada 100 mil nascidos vivos, quando a gente olha em números absolutos, as mortes não são muitas, geralmente são 3 por ano, 4 por ano,
que geram essas taxas altas. Mas, como essa é a fórmula de cálculo, então significa que se a taxa ficou alta e vocês morreram 3 mulheres naquele ano, significa que é muito. Não deveria ter morrido nenhuma. Quem puder entrar no DataSUS, na publicação a gente coloca todos os endereços das bases de dados que a gente usou, ok? E vocês podem entrar nas bases de dados que são oficiais do governo federal e no DataSUS, provavelmente vocês já vão conseguir pegar o dado de 2019, mas não a taxa, né? O DataSUS traz os números de quantas mulheres morreram em 2019 em decorrência da mortalidade materna. Outra meta de saúde muito importante é acabar com as mortes evitáveis de recém-nascidos, que é a mortalidade neonatal. Que a mortalidade neonatal no Brasil ela é alta também, muito alta. E a mortalidade infantil é das crianças até 5 anos, que nós temos também uma mortalidade infantil relativamente alta no Brasil, embora tenha caído nos últimos 10 anos. A meta, qual que é a meta? É reduzir para, no máximo, 12 por 1.000 nascidos vivos, a mortalidade neonatal, e no máximo 25 por 1.000 nascidos vivos, a mortalidade infantil. Então, vamos ver a taxa que vocês estão. A mortalidade infantil no município de Canoas, em 2018, você estava com uma taxa de 11,38 mortes de crianças menores de 5 anos a cada 1.000 nascidos vivos. É uma taxa que vocês já estão bem abaixo da meta, né? Deixa eu voltar ali na meta. A meta é estar abaixo de 25 por 1.000. Vocês estão em 11, então vocês estão bem, mas lembrem-se que a meta, a meta de todos, né, como seres humanos, é acabar com a mortalidade neonatal, né? Então, o ideal é que a gente consiga erradicar a mortalidade neonatal, e nesse caso aqui é a mortalidade infantil. Então, ainda, se tem uma taxa de 11,38, é porque ainda tem mortalidade infantil no município, e vocês ainda precisam trabalhar nessa questão. Vocês tiveram, em 2012, teve uma taxa baixa, mas depois ela voltou a crescer. Quando a gente olha para a mortalidade neonatal de vocês, que é dizer quando o bebê nasce e morre ou na hora que ele nasce, porque é de 0 a 27 dias. Quando o bebê morre dentro desse período de 0 a 27 dias, calcula-se a taxa de mortalidade a cada 1.000 nascidos também. Em 2018, Canoas ficou com uma taxa de 6,71 mortes a cada 1.000 nascidos vivos. Vocês estão abaixo da meta e podem calcular uma meta própria aí para vocês até 2030 chegar a 1 morte a cada 1.000 nascidos vivos. Vocês podem propor metas para reduzir mais ainda essas mortes, mas já está baixa. Então, a mortalidade neonatal de vocês está abaixo da média do estado e abaixo da média do país. Ok? É um dado positivo, mas que lembre-se que a ideia é que não haja mais, que acabe, né? Aqui a gente está olhando quantas crianças morreram para a gente chegar a essa taxa. Em 2018, 33 bebês morreram no município ao nascer. Então, esse que gerou aquela taxa de 6,3. Aqui a gente compara por sexo, só que vocês vão ver, todos os municípios que a gente fez, e que quem trabalha na saúde sabe, que a maior parte das mortes sempre é de bebês homens, do sexo masculino, ok? E aqui são os números absolutos, aqui 2015, que foi que vocês tiveram o maior número de mortes de bebês, que morreram 39 bebês, ok? Vocês diminuíram bastante, só que 2018 voltou a crescer, então tem que ficar atenta à questão da mortalidade neonatal. Nesse período de 2010 a 2018, foi um total de 290 mortes neonatais em Canoas. Quando a gente fala em saúde, existe essa outra meta aqui, que é assegurar o acesso universal aos serviços de saúde sexual e reprodutiva.
Isso é muito importante. Para medir isso, a gente pegou a taxa de gravidez na adolescência no município de Canoas. A gravidez na adolescência, ela é um problema gravíssimo no Brasil. Os índices de gravidez na adolescência no Brasil são altíssimos e é um problema que a gente tem que combater, Não tem como. Para vocês terem uma ideia, de 2010 a 2018, 233 mil meninas de 10 a 14 anos tiveram bebê, ficaram grávidas. Então, a gente vê como é chocante, porque quando a gente vê um caso na televisão de uma menina de 10 anos que ficou grávida, a gente fica chocadíssimo, né? E parece que a TV mostra raramente acontece isso. Não, não é raro, é muito comum. Então, foram, de 2010 a 2018, 233.456 bebês nasceram vivos de meninas de 10 a 14 anos. Aliás, esse é o número de bebês que nasceram vivos. Então, o número de meninas que ficaram grávidas pode ser muito maior do que isso. Então, para a gente ter uma ideia como que está o município de Canoas, a gente pegou aqui os números de bebês que nasceram de meninas de 10 a 14 anos em Canoas de 2010 a 2018. 2018 é o último ano que o DataSUS tinha para a gente. Esses são os números de Canoas. A gente divide sempre por mães brancas e mães negras para ver como é que está essa situação no município. Como vocês têm uma maioria de população branca, então a maioria dos bebês nascem de mães brancas. Mas, por exemplo, em 2018, vocês tiveram 17 meninas de 10 a 14 anos que tiveram bebês. Diminuiu. 2014, vocês chegaram a 29 meninas que engravidaram, que tiveram bebês. E aqui vocês já caíram. Então, vocês estão caindo, é uma trajetória ótima de queda, mas requer atenção. No período, foram 195 bebês que nasceram de meninas de 10 a 14 anos, de 2010 a 2018, em Canoas, ok? Então, isso tem que ser monitorado bem de perto e exige muitas políticas de educação sexual e reprodutiva para essas meninas, principalmente nas escolas, para que a gente evite, porque a maioria das mortes maternas vem dessas meninas de 10 a 14 anos, ou até 20 anos, porque elas têm uma maior probabilidade de morrer no parto, de ter problemas na hora do parto. Então, isso está muito associado à morte materna, e esse quadro aqui, de 10 a 14 anos, também está muito associado a abuso infantil. Meninas que são abusadas sexualmente e que ficam grávidas. Então, é um público muito delicado e que tem que ser mapeado sempre no município. Essas meninas grávidas têm que ser acompanhadas e antes tem que ter um trabalho aí de prevenção, né? Quando a gente pega de 15 a 19 anos, a gente vê que aumenta bastante, né? Olha, Canoas, deixa eu ver se eu coloquei aqui minha cola. Canoas teve 6.489 bebês nascidos vivos de 2010 a 2018, de menininhas de 15 a 19 anos. Olha, vocês estão passando por uma queda, isso é ótimo, reduziu. 2016, olha como estava em 2013, estava alto e foi diminuindo. A ideia é que continue diminuindo, continue caindo essa mortalidade na adolescência. Isso requer muitos trabalhos do terceiro setor e do setor governamental para instruir essas meninas que ficam grávidas. Outra meta desse ODS de saúde é a erradicação das doenças transmissíveis, no caso, a erradicação do HIV, da epidemia do HIV. O ODS 3 traz como meta a eliminação total dessa doença até 2030. Só que quando a gente vê os dados no Brasil, que o Ministério da Saúde sempre divulga boletins epidemiológicos. Então, quando a gente fez o ano passado esse estudo, o último que o Brasil tinha divulgado era o Boletim Epidemiológico 2019. Ele mostrou que o número de mortes por causas relacionadas à AIDS cresceu 22,5% na população negra na última década.
enquanto que na população branca, a morte por AIDS caiu 22,2%. Então, quando o município foi tratar as políticas de prevenção ao HIV e de tratamento ao HIV, que é muito importante oferecer tratamento para todas as pessoas, prestar atenção de que a população negra morre muito mais, ou seja, elas devem ter menos acesso a tratamento do que a população branca. Vamos ver os números de Canoas. Os dados de doenças transmissíveis de Canoas são muito preocupantes. Eles são dados extremamente altos. Como eu revisei os diagnósticos que a gente fez de 116 cidades, de 9 estados diferentes, eu vi que Canoas aqui se destacou em HIV e tuberculose e hepatite viral, que vou mostrar para vocês. Canoas tem um quadro grave de transmissão do HIV e de mortes por HIV. É um quadro gravíssimo, embora a gente vê que está caindo. Se a gente pegar em número absoluto aqui, ó, ou até as taxas, em número absoluto, a gente vê que vocês tiveram um pico em 2011, ó, 289 pessoas detectadas com HIV em 2011. Ele foi caindo, ó, aqui 2017 deu uma subidinha e voltou a cair. 2019 ainda é um dado preliminar na base de dados. Está sendo feito um trabalho, a gente vê que está caindo. Agora, quando a gente pega a taxa a cada 100 mil habitantes, são taxas muito altas para o município. Em 2016, caiu, ó, vocês veem que caiu, 2019, quer dizer, a taxa está em 36,9 casos a cada 100 mil habitantes. É uma taxa bem alta, mas vocês já chegaram a taxas, olha aqui, em 2011 a taxa era de 87, era altíssima. Então, assim, percebe-se que está sendo feito um trabalho no município e que precisa ser muito mais intensificado, gente, porque os casos ainda são muito altos. E se vocês olharem as mortes, ó, aqui embaixo, óbitos por AIDS, ó, é a penúltima coluninha aqui, vocês vão ver que em 2020, ó, 2020 são dados preliminares. Morreram 54 pessoas em decorrência da AIDS em 2020. Em 2019, tinham morrido 52, aí vocês vão ver as oscilações de mortes aqui. Quando a gente pega a taxa, a maior taxa de vocês foi em 2014, ó, 24,8 mortes a cada 100 mil habitantes. Ela está caindo, você vê, em 2020 ficou em 15,6, mas, gente, são números altos. Quando a gente compara com outros países, quem tiver aqui, que foi da Secretaria de Saúde, eu gostaria de entender, talvez vocês possam dar uma resposta melhor, por que o município de Canoas tem índices de doenças transmissíveis muito altos? Deve ter algum motivo. A gente não teve condições de pesquisar isso para cada município, né? Nós não coletamos dados no município, mas, então, assim, fica aí para vocês, para a Secretaria de Saúde, para o terceiro setor que trabalha na área de saúde, pensar aí por que esses índices de doenças transmissíveis são muito altos em Canoas. Não sei se é por causa da presença de grandes empresas, proximidade de grandes portos, tem fatores aí sociais que influenciam nesses índices, e que quem trabalha aí na prefeitura vai poder me explicar melhor quais são esses fatores. Gente, a tuberculose, para mim foi uma surpresa quando eu comecei a pesquisar esses dados para os 116 municípios, que tuberculose ainda é uma das doenças que mais matam no mundo. Existe uma grande epidemia de tuberculose no mundo, e segundo a Organização Mundial de Saúde, ela é uma das 10 causas, uma das 10 doenças que mais matam no mundo, com 10 milhões de novos casos notificados por ano no mundo e cerca de 1 milhão de mortes por ano no mundo. Eu achei esse aqui um dado chocante. Eu não tinha ideia que a tuberculose é uma doença tão presente ainda
na nossa sociedade e que a gente tem que tomar muito cuidado. Se são 1 milhão de óbitos no mundo por ano por tuberculose. E é claro que a doença está presente em países como o Brasil, que são os países em desenvolvimento, e os países subdesenvolvidos. Aí a gente foi calcular a taxa de tuberculose de Canoas para vocês. Eu achei preocupante também, como eu falei, as doenças transmissíveis no município de Canoas têm índices muito altos. Olha aqui a quantidade de casos, se a gente pegar 2018 e 2019, praticamente não teve queda, até porque o dado de 2019 ele é preliminar. E olha a taxa, vocês chegam a uma taxa aqui de 85 casos de tuberculose a cada 100 mil habitantes, que significou 296 casos detectados em 2019. Ok? A gente vê uma queda muito bonita aqui, ótimo, que vocês estavam muito pior em 2011, sofreu uma queda, mas ela está oscilando, e a impressão é que está voltando a subir, provavelmente. Eu vi muitos municípios desses que a gente analisou, que a taxa de tuberculose está subindo, voltou a subir em 2018, 2019. Então, é uma doença para se prestar atenção. Geralmente, ela está entre a população pobre e a população vulnerável, e essas pessoas vêm a óbito por falta de tratamento. Então, é um índice que a gente tem que prestar muita atenção. Outro caso de doença transmissível que a gente analisou, que deve ser erradicada, são as hepatites virais, que é a hepatite A, B, C e D, que são as causadas por transmissão de vírus. Algumas delas aqui são transmitidas pela água. E no município de Canoas, a gente vê uma imensa incidência aqui, de hepatite C. Vocês tiveram de 2010 a 2018, 2.170 casos de hepatite C e 451 casos de hepatite B. A D é rara, né? Vocês tiveram 2 casos nessa série histórica, só que o B e C, o município precisa prestar atenção, até porque em 2018, olha, a taxa aumentou muito em 2018. Olha a hepatite B em 2018, a taxa foi para 27 a cada. A hepatite C em 2018, olha o salto, foi para 103,5 a cada 100 mil habitantes. Então, está crescendo muito os casos de hepatite B e C no município, e isso tem que tomar um cuidado enorme, porque causa um grande número de óbitos, ok? No estudo, vocês vão ver o número de óbitos. Eu não coloquei aqui, pelo visto, eu não coloquei aqui o número de óbitos, mas na publicação tem número de óbitos por ano, ok? Outra meta que tem na Agenda 2030 é diminuir os acidentes de trânsito, a morte no trânsito. O Brasil, ele é um dos países que mais tem mortes no trânsito no mundo. A gente tem uma média de 5 pessoas que morrem por hora no trânsito no Brasil, sejam pessoas atropeladas ou sejam as pessoas que estavam dirigindo ou que estavam dentro dos veículos. De 2010 a 2018, o Brasil teve 360.948 mortes em acidentes de transporte terrestre, que em 2018 ficou numa taxa de 16,9 por 100 mil habitantes. Quando a gente vai analisar as mortes no trânsito em Canoas, elas são muito altas e caíram em 2018, teve um sinal muito bom aqui em 2018, que teve uma queda, vocês ficaram com uma taxa de 17,39 mortes por 100 mil habitantes. Então, isso é uma taxa que tem que se acompanhar e se colocar como meta de que a gente tem que erradicar essas mortes no trânsito também, que é um problema muito grave no Brasil. A maioria das UTIs no Brasil são geralmente ocupadas por acidentes de trânsito. Por isso que agora, durante a pandemia, os governos estão tomando essa medida de toque de recolher para liberar mais UTI. Quando a gente faz um toque de recolher e a gente proíbe o consumo de bebida alcoólica, cai os acidentes no trânsito. E quando caem os acidentes no trânsito, libera mais UTI nos hospitais. Então, é por isso que a gente tem esse toque de recolher agora durante a pandemia. É para liberar
UTIs e cai os acidentes de trânsito. Vocês vão ver que em 2020 e 2021, esses acidentes de trânsito vão ter tido uma queda grande por causa do nosso confinamento, por causa da nossa pandemia. Mas vocês já demonstraram uma queda muito interessante aqui em 2018 e que o ideal é que caia cada vez mais, ó, porque vocês já tiveram menos. 2010 e 2011 morreram menos pessoas. Agora a gente vai entrar no ADS de educação. Eu vou trazer alguns números da educação no município. As taxas de frequência escolar no município, a gente consegue medir pelo censo. Então, a gente só vai poder comparar os 3 últimos censos. Mas, em 2010, vocês tinham pessoas adultas com mais de 18 anos, 64% da população adulta tinha escolaridade, tinha até o ensino médio completo. Então, quase 65% da população tinha o ensino médio completo. Então, tinha muito ainda que se caminhar para conseguir uma maior escolaridade dos adultos. Das criancinhas de 5 a 6 anos, na escola tinha 66%, dos jovens de 11 a 13 anos, no ensino fundamental, tinha 88%, é ótimo, o ideal é que tenha 100%, né? De 15 a 17, que já tinham completado o fundamental, vocês tinham só 56%. Isso aí já é uma taxa baixa. E de 18 a 20 anos, com o ensino médio, apenas 41%. Então, quando saírem os dados de do próximo censo, vamos dizer, quando saírem os dados do próximo censo, fica aí para vocês, o pessoal de educação, acompanhar esse percentual e ver se vocês conseguiram subir esses percentuais, principalmente aqui, ó, de crianças com fundamental completo e jovens com ensino médio completo. O ideal é que 100% dos jovens do município tenham a educação completa. A gente analisou algumas instalações nas escolas para ver a situação das escolas do município, só que eram dados de 2018 também, então esse quadro já pode ter mudado um pouquinho. Eu peguei aqui, vocês têm 100% das escolas com acesso à água potável, excelente. Vocês têm 100% das escolas com acesso à eletricidade, excelente. E vocês têm 100% das escolas com banheiros, que esse é um dado que a gente analisa também. Porque tem muitos municípios que a gente pega, principalmente no Nordeste, que as escolas não têm sequer banheiro para as crianças. Então, Canoas está ótimo com água, luz e banheiro, perfeito. Aqui são os índices que vocês precisam melhorar. A presença de computadores nas escolas para fins pedagógicos, que são os laboratórios de informática, que é muito importante que a gente está em 2021, que todas as escolas tenham um laboratório de informática. Os jovens, as crianças, eles precisam aprender a manusear um computador, né? Nos países desenvolvidos, as crianças já estão além delas terem o computador, as crianças já estão elas já estão aprendendo a ser programadores, a desenvolver, a programar. Então, as aulas nas escolas, nos países desenvolvidos, já está na fase de ensinar a criança a programação. E a gente ainda está engatinhando no Brasil em relação a ter o mínimo que é o que a gente tem que ter, que é computador nas escolas. Então, os dados declarados por Canoas em 2018 mostrou o ensino médio muito bom. Olha, 97% das escolas de ensino médio tinham computador, só que o ensino fundamental era praticamente metade das escolas só que tinham computadores. Então, é muito importante aqui o ensino fundamental, que ele é também de responsabilidade do município, que se preste atenção nessa questão dos computadores nas escolas. Na pré-escola e na creche, geralmente em todos os municípios é mais baixo, só que o município está muito abaixo da média do estado, ó. No Rio Grande do Sul, nas pré-escolas, 37% tinha computador, e em Canoas, 19%. Então, esse é um dado que a gente tem sempre que observar, porque a presença do computador ajuda muito também no aprendizado, aumenta a nota do IDEB, então, uma coisa está relacionada à outra, né? Outro dado que a gente analisou é infraestrutura para pessoas com deficiência nas escolas. Vocês estão muito bem, estão com, olha, uns índices bem altos de infraestrutura
para pessoas com deficiência. O menor é no ensino médio, que são as escolas de responsabilidade do Estado, estão aí com 50% apenas de escolas em 2018 adaptadas para deficientes físicos, ok? As escolas de responsabilidade do município estão muito bem. É um dado excelente aqui, olha, muito além da média do Estado e da média do Brasil. Quando a gente fala numa obrigação que as escolas têm hoje, que é o atendimento educacional especializado, o AEE, que é um atendimento que todas as escolas têm que ter para crianças que tenham problemas de aprendizado ou crianças com superdotação, que também, às vezes, se torna um problema, porque a criança com superdotação muito inteligente, ela se desmotiva, né? Então, ela precisa ter um acompanhamento apropriado. Isso a maioria das escolas do país não tem ainda atendimento educacional especializado dentro da escola. E no caso de Canoas, em 2018, 1% das creches tinha, 2,5% das pré-escolas, 45% das escolas de ensino fundamental e 33% das escolas de ensino médio. Tá? Depois vocês analisam direitinho isso aqui, que é muito importante a implantação desse serviço dentro das escolas. O IDEB de vocês, nos anos iniciais, está aumentando, um caminho muito bom de aumento das notas. 2019 vocês aumentaram para 5,3, ótimo, mas vocês estão longe das metas estabelecidas, né? 5,3, a meta era 5,7. Então, o ideal é que o município alcance as metas projetadas todos os anos. Anos finais do ensino fundamental, vocês estão com umas notas mais baixas, né, nos anos finais, mas teve um bom aumento em 2019 também, passaram para 4,2, só que ainda mais distante das metas, está bem longe das metas, então, reforço aí na educação para aumentar o IDEB do município, né? Agora eu vou entrar no ODS 5 de igualdade de gênero, vou passar rapidamente agora pelos próximos ODSs. De igualdade de gênero, a gente tem pouquíssimos dados para conseguir medir, para ver a igualdade entre homens e mulheres e empoderamento de mulheres nos municípios. No censo de 2010, isso aqui é um dado muito importante, que é a proporção de famílias chefiadas por mulheres. Em 2010, vocês tinham uma proporção muito alta de famílias chefiadas por mulheres, 42%. Esse dado vocês vão conseguir medir, ou a prefeitura pode medir pelos dados do cadastro único, a prefeitura talvez consiga medir, e com os dados do próximo censo. E isso é um percentual muito alto, gente, 41,9% de famílias chefiadas por mulheres. E o que isso acarreta? Esse é um público que ele precisa de políticas públicas adequadas. Essas mulheres, quanto mais famílias chefiadas por mulheres, geralmente maior é a pobreza dessas famílias, e essas mulheres precisam muito de ter creches disponíveis, escolas disponíveis para essas crianças, senão elas não conseguem sair para trabalhar, né? Imagina, se elas têm 5 crianças em casa e não tem creche para essas crianças, geralmente para as pititicas, né? Essa mulher não pode sair para trabalhar, e eles vão comer o quê? Eles vão viver do quê? Né? O Bolsa Família, ele não dá conta de arcar com todos os gastos de uma família, é um valor muito pequenininho. Geralmente, essas famílias recebem 150, 200 reais por mês de Bolsa Família. Então, ele é um público do município que tem que ser mapeado, as mulheres chefes de família, e elas têm que ter todo o amparo possível de políticas públicas, de escolas, de creches e de programas de proteção social. Então, é um público aí que Canoas tem que prestar muita atenção. Aqui é relacionado à participação política das mulheres em cargos de poder. Canoas tem um problema sério nessa área de participação política das mulheres, seríssimo, seríssimo. E a gente pegou as vereadoras mulheres eleitas nas eleições de 2012 e 2016, e a gente encontrou apenas uma mulher vereadora eleita só nas eleições de 2016. Ou seja, 5% da Câmara de Vereadores de mulher e 95% de homens na Câmara de Vereadores. Isso é um dado gravíssimo, isso é um dado alarmante,
e eu peço que, eu não olhei agora nas eleições do ano passado, municipais, para ver quantas mulheres vereadoras foram eleitas. Eu espero que tenha subido esse valor, e que o ideal é termos a igualdade de sexo, de raças, de etnias, geracionais, a gente tem que, de pessoas de orientações sexuais diversas, deficientes físicos, o ideal é que a gente tenha todo tipo de representação nesses órgãos legislativos. E o município aí tem uma maioria de homens, e provavelmente, se a gente for levantar a raça, geralmente a maioria de homens brancos. Então, a gente tem que procurar maior diversidade na política. E isso, quem vai conseguir isso somos nós, indivíduos, porque somos nós que votamos, né? Então, a gente precisa diversificar o nosso voto, procurar mais mulheres, mais deficientes físicos, mais negros, índios, pessoas de classes baixas, a gente que tem que, através do nosso voto, orientar quem vai ser os nossos representantes. A população de Canoas está elegendo como representante maioria de homens, e provavelmente brancos, geralmente são pessoas de classes sociais mais altas. Então, como é o caso dos prefeitos também. Canoas, se eu não me engano, no nosso estudo aqui, a gente não encontrou nenhuma mulher prefeita na história de Canoas. Então, é a população, é o município que tem que direcionar o seu voto para conseguir uma maior diversidade. Agora a gente vai entrar no saneamento básico do município, né? A meta do ODS 6 é universalizar o acesso à água potável e o saneamento básico. Então, o ideal é que tenha 100% da população com acesso à água e saneamento até 2030. Como é que está Canoas? Canoas, segundo os dados que a gente coletou no Sistema Nacional de Informações, o SNIS, Canoas tem 100% da população atendida com abastecimento de água. É os dados que constavam na base de dados do governo federal. Parabéns, Canoas está de parabéns. Se for realmente 100% da população com abastecimento de água potável, é um índice excelente, maravilhoso para o município. População que é atendida com rede de esgoto. Até 2018 constava na base de dados do governo que 37% só da população tinha rede de esgoto nos seus domicílios. Aí é muito baixo. Aí é um dado preocupante que a gente precisa trabalhar a coleta do esgoto para diminuir os índices de doenças, né? Porque quanto menos esgoto tem uma cidade, mais a cidade vai ter gasto no SUS, mais vai ter gasto nos hospitais. Então, é uma política aceleradora do desenvolvimento, é o saneamento básico universal. Outra coisa, tratamento de esgoto. Segundo 2018, 42% do esgoto do município estava passando por tratamento. Então, é um índice baixo também, que precisa que 100% do esgoto passe por tratamento no município, para que não se contamine os rios, não se contamine as nascentes, os lençóis freáticos e as pessoas, né, que às vezes ficam com o esgoto a céu aberto. Isso causa muitas doenças nas crianças, que faltam muito na escola, as pessoas faltam muito ao trabalho por diarreia, por vômito, por febre. Isso aumenta as internações nos hospitais. Então, ele é um problema que ele afeta vários outros ODSs, né? A falta de saneamento básico. Então, fica aí o alerta. O ODS 8, relacionado a trabalho e crescimento econômico. Como é que vocês estão? A gente analisou o saldo de empregos no município. Nos últimos anos, isso não é um quadro só de Canoas, isso é um quadro da maioria dos municípios que passaram o Brasil passou por uma grande crise econômica em 2014. Então, a gente vê em todos os municípios a queda, uma queda grande, aqui está 4,03, mas na verdade é 4.000, depois eu vou pedir para arrumarem isso, tá, gente? Geralmente deve ser 4.030 o saldo negativo de empregos aqui em 2014, e 639 empregos de um saldo positivo. 2015 recuperou um pouco, 2016 recuperou, mas 2018 vocês ainda estavam com déficit, com um desemprego muito grande no município em 2018, ok?
Esses índices de desemprego, eles estão relacionados à pobreza, né, que aumenta a pobreza no município, e uma série de outros ODS são afetados. Salário médio do morador de Canoas é de 3,2 salários mínimos. Comparado com os outros municípios, é uma média normal, não está muito baixa. O percentual da população do município com trabalho formal, com trabalho assinado em carteira, 28%, isso é um índice bom também. 28% da população adulta do município trabalha com registro em carteira. Esse era um dado de 2018, né? Provavelmente agora com a pandemia, esse dado aqui vai mudar muito com a pandemia, ok? Mas em 2018 estava um dado bom. O PIB do município. O PIB do município é excelente, por causa da presença da indústria, né? Da refinaria, e vocês têm um PIB aí que vocês tiveram. Em 2017, estava o município com maior, terceiro município com maior PIB no estado do Rio Grande do Sul, era Canoas. Em 2018, o PIB de vocês subiu para 19 bilhões e continuou aí na terceira posição. Então, é um PIB muito bom, muito alto para o município, mas que não reflete nas condições sociais do município, né? A gente vê, é o que eu falei, a gente tem o crescimento econômico, mas não tem o crescimento social. Então, tem um PIB altíssimo, mas se percebe que esse PIB não está sendo revertido para a população. Quando se olha o PIB por setor, a gente vê um crescimento muito grande do setor da indústria a partir de 2015, 2016, 2017, a indústria cresceu muito, o setor de serviços continuou muito forte também. Então, é sempre bom a gente observar aqui o crescimento do município por setor. O PIB per capita, que é aquele total do PIB do município dividido pelo número de habitantes. Em 2017, estava dando R$ 54.900. E em 2018, passou para R$ 55.594. É um PIB per capita alto. Esses municípios com operações da Petrobras, principalmente aqueles que têm as explorações de petróleo em alto mar, eles têm um PIB muito alto em decorrência da presença da indústria no município, né, dos royalties. Então, eles têm um PIB muito alto. Tem municípios muito pequenos no Nordeste que chegam a ter aqui, um PIB per capita de quase R$300 mil. Só que são municípios muito pobres, muito pobres. Canoas tem um PIB bom, maior que do Rio Grande do Sul e maior que o do Brasil, ok? Redução de desigualdade, a gente, a meta é até 2030, sustentar o crescimento da renda dos 40% da população mais pobre. Porque a população, tem a população mais pobre e a população de classe média, média alta e alta. Então, a gente costuma ver que tem a grande parte da população está aqui, é a população pobre, e um pouquinho da população que é a população de renda média e alta. Então, o que é a meta até 2030? Sustentar o crescimento da renda dos 40% da população mais pobre. E a outra meta é empoderar e promover a inclusão social, econômica, política de todas as pessoas, né? Para medir a desigualdade social, existe o índice de Gini, que ele mede a diferença de renda dentro da população, né? Quanto mais alto for esse valor, o zero de vocês estava em 0,51 em 2010. Quanto mais alto for o valor, maior é a desigualdade econômica no município. Então, o índice de vocês, 91, 2000 e 2010, ele se manteve relativamente estável, ou seja, não diminuiu a desigualdade. E com o próximo censo vai ser possível medir o índice de Gini de vocês do 2020, 2021, para ver se vocês diminuíram essa desigualdade, ok? ODS 16 foi o último ODS que a gente trouxe dados para vocês, que esse ODS 16, paz, justiça e instituições eficazes, ou seja, promover sociedades pacíficas,
Aqui entra a questão da violência, do combate à violência, né? E a criminalidade como um todo, pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável. Proporcionar acesso à justiça. Esse acesso à justiça é um dado muito importante que a gente não encontra facilmente, não existe por município, mas o acesso à justiça é importantíssimo. E construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas. Nesse ODS 16, ele é bem variado, vocês vão ver várias metas aqui que são de combate à corrupção nas instituições públicas e a questão do acesso à justiça. Então, a gente pegou para vocês aqui para ver como é que vocês estão em relação à meta 16.1, que é reduzir significativamente todas as formas de violência e as taxas de mortalidade. Vamos ver como estão as taxas de mortalidade por homicídio em Canoas. Vocês veem que a taxa teve uma leve queda em 2018. Canoas está com um índice de homicídios alto. Ó, em 2010 a taxa era menor, em 2018 a taxa é maior do que era em 2010, ou seja, não está caindo a taxa de homicídio no município. E ela está se mantendo alta, ó, na casa das 40 mortes por 100 mil habitantes. Então, é um índice acima do estado e acima do país. Então, é uma questão, a questão da violência, dos homicídios, a gente tem que prestar atenção nesses índices de homicídio anualmente, porque é preciso se criar políticas públicas para jovens e adolescentes, principalmente, para educação. Essas crianças, esses adolescentes, eles precisam ser mais inseridos na escola, terem atividades extracurriculares para não se envolverem tanto no crime. Então, é muito bom o município continuar acompanhando esses dados de homicídio e quando a gente olha aqui a questão da idade e de gênero, ó, vocês de 2010 a 2018 foi 1.181 homens assassinados e 91 mulheres assassinadas. Essa diferença é normal, todos os municípios do país, a quantidade de homens assassinados é tipo 90% de homens e 10% de mulheres, só que 91 mulheres assassinadas, esse é um dado importante também, porque geralmente as mulheres que são assassinadas são em contexto de violência doméstica, são mortas pelo companheiro ou pelo ex-companheiro. Então, quando a gente tem esses números de mortes de mulheres, é muito bom o município tentar acompanhar, ver a razão das mortes dessas mulheres e aumentar as políticas de prevenção à violência doméstica e de apoio às mulheres, ok? Quando a gente olha para a faixa etária, um público que no Brasil, são a grande maioria das vítimas de homicídio no Brasil, tem entre 15 e 29 anos de idade. Ele é o grupo etário mais vulnerável aos homicídios no Brasil, de 15 a 29 anos. Aí a gente foi olhar em Canoas, em 2018. Quantos tinham de 15 a 29 anos? Ó, em 2018, vocês tiveram 136 homens mortos e 8 mulheres mortas. Dá 144 homicídios, né? Em 2018. Desses 144, 27 eram de jovens de 15 a 29 anos, 18%. O índice de vocês está abaixo de 18% de jovens, porque tem municípios que mais de 50% das mortes são de jovens de 15 a 29 anos. Geralmente, os municípios que têm muito tráfico de drogas, aumenta as mortes aqui nessa faixa etária, passa de 50%. Provavelmente vocês não têm um problema tão grande de tráfico de drogas, as mortes são ocasionadas por outros motivos, que está matando mais uma faixa etária um pouquinho mais velha, ó, que é de 20 a 29 anos, a maioria das mortes. Ok? É um dado muito importante de se acompanhar. Bom, gente, é isso. Deixa eu ver se eu consigo me ver de volta aqui. Pronto. Esses são os dados que eu queria apresentar para vocês conhecerem melhor o município. Vocês têm aí a publicação, o endereço de todas as bases de dados.
e fiquem à vontade para compartilhar essas publicações com toda a prefeitura, com todo o terceiro setor, com as universidades, com as escolas. É muito importante que o município tenha acesso aos seus dados, conheça a sua realidade e se planeje a partir da sua realidade. Então, a nossa intenção não é criticar o município, a nossa intenção é somar, é colaborar para vocês olharem para a realidade de vocês e planejarem políticas públicas de acordo com a realidade de vocês, né? E pensando naquelas metas da Agenda 2030. Como é que a gente vai alcançar aquelas metas? Como é que a gente vai erradicar o HIV, erradicar a tuberculose? Como é que a gente vai diminuir ainda mais a mortalidade neonatal? Então, fica aí para vocês um pequeno retrato, né? Existem muito mais indicadores para municípios que vocês podem procurar, né? Não tantos, mas a prefeitura consegue acessar mais indicadores e aumentar essa quantidade de indicadores. Olha, alguém escreveu aqui que estamos planejando o nosso PPA e faremos conexão com as metas. Excelente, é isso que a gente quer, gente. A gente quer muito que vocês façam um PPA alinhado aos... Não esqueçam de colocar no PPA os indicadores, porque vocês só vão conseguir medir se a política pública foi eficaz ou não por meio do indicador. Então, a gente viu muitos planos plurianuais sem indicador. Então, coloquem agora, o indicador hoje é uma linha de base para vocês analisarem daqui 4 anos, ou analisarem ano a ano, né, para ver se está surtindo efeito aquelas políticas dentro daquelas metas que vocês têm que trabalhar, tá? A gente deixa como exemplo aqui para vocês, o Luciano perguntou sobre resíduo sólido, né? Na publicação no diagnóstico, a gente apresentou os dados de resíduo sólido do município, de resíduo sólido como um todo, tá? Mas esse dado tem no Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, é o SNIS. Ali vocês acessam e conseguem os dados de coleta de resíduo sólido no município. Eu só acho que não existe ainda um indicador que separe resíduos, coleta de resíduos recicláveis. Talvez alguns municípios já tenham esse dado, mas a maioria não tem, ok? Mas no SNIS vocês conseguem pegar. Deixa eu dar uma passadinha aqui nas questões. Abastecimento de água potável conta poço artesiano também? Eu acho que aquele índice do SNIS de abastecimento de água potável conta a rede pública, né? A rede pública é o percentual de municípios onde chega a rede de abastecimento de água potável. Então, é referente à rede pública de abastecimento de água. Provavelmente não entra naquele percentual o poço artesiano. Mas se você tem o poço artesiano, mas existe também a rede de água pública no seu bairro, aí entrou no percentual. A Mari falou que continua com uma vereadora só. Poxa, fica a dica aí para as mulheres para se candidatarem. E para vocês, por favor, votem em mulheres, gente. Eu falo assim, toda palestra que eu faço, eu já trabalhei muito na área de direitos das mulheres, em projetos relacionados aos direitos das mulheres, eu sempre falo, quando eu vou fazer a minha lista de pessoas que eu vou votar, eu sempre procuro uma mulher que eu acho que é de um partido que eu gosto, que ela tem um programa que eu acho legal, uma proposta legal, eu vou lá fuçar para ver se tem mulher. Eu vou na internet e fuço, falo, vamos ver se nesse partido que eu gosto, deixa eu ver as mulheres candidatas que tem aqui para o Distrito Federal, para a nossa Assembleia Legislativa. Aí eu vejo as mulheres que tem, pesquiso um pouco e faço a minha lista de mulheres, porque elas são muito pouco votadas, a gente tem uma cultura ainda de votar em homens, né? A gente vota no estereótipo do homem branco, rico, né? Que casado, tem todo um estereótipo do político que a gente vota, que a gente tem que romper e dar oportunidade para os indígenas, dar oportunidade para as mulheres, dar oportunidade para os deficientes físicos, para as lideranças de bairro, que são as pessoas da comunidade, a gente tem que votar. Então, assim, essa mudança vem da gente, vem do nosso voto. Temos representantes da Prefeitura Municipal de Canoas participando deste webinar?
Eu acho que tem, Mari. Pelo que eu vi aqui, eu vi algumas pessoas de secretarias que escreveram aqui. Isabel escreveu sobre algum número absoluto que a gente analisou, mas eu não sei do que ela está falando. Atualmente estou aposentada, mas continuo atuando em uma ONG. Qual o papel das ONGs do município para o desenvolvimento dos ODS para atingir as metas de cada objetivo que cabe ao município? As ONGs têm um papel muito importante. Geralmente, assim, as ONGs, elas já têm as suas áreas de trabalho, né? Algumas trabalham com educação de crianças, outras trabalham com apoio a mulheres que sofrem violência. O ideal é que a ONG, ela olhe a sua área, por exemplo. Se eu sou de uma ONG que trabalha direitos das mulheres, que eu estou tentando combater a violência de gênero, o ideal é eu pegar o ODS 5, né? E ver ali quais são as metas do ODS 5, que são da igualdade de gênero, e ver qual é a meta para a violência. É erradicar a violência contra a mulher? Então, eu vou continuar trabalhando para erradicar a violência contra a mulher. Vocês olhem o ODS referente ao trabalho de vocês, olhem a meta que tem relação com o trabalho de vocês e procura alinhar o trabalho de vocês àquela meta, né? Se você vê, olha os indicadores também, claro. Se a gente vê, por exemplo, que o indicador de crianças na escola está muito baixo e a sua ONG trabalha com crianças, com educação de crianças, veja lá qual é a meta na agenda do ODS de educação e contribua com aquela meta. A gente alinha o trabalho, vamos ver qual que é a meta na minha área, vamos ajustar o nosso trabalho para a gente ajudar o país a alcançar essa meta. Então, é um ajuste do trabalho. A pessoa perguntou do curso que vai ser oferecido no dia 5. Não, é completamente diferente, gente. O curso que a gente vai dar dia 5, semana que vem, para organizações da sociedade civil, é um curso para todas as organizações do país. A gente está convidando mais de 1.000 organizações, é um evento aberto para qualquer organização que queira participar, e que a gente vai realmente responder essa questão aqui. Como é que as ONGs podem alinhar os seus trabalhos aos ODS? Vai ser um curso só sobre isso. Então, eu pedi para a Lívia colocar de novo aqui no chat para vocês o link de inscrição no curso, que vai ser quarta-feira que vem, às 14h, para o terceiro setor. Lívia, se você puder colocar o link aqui de novo da inscrição para o curso, para as pessoas que tiverem interesse se inscreverem. A Isabel perguntou que o número caiu, mas o gráfico não. É porque número é uma coisa, taxa é outra. A taxa, ela se refere à população. Então, depende se a população, se o número caiu, mas a população do município caiu, a taxa aumenta. A taxa ela tem relação com o movimento populacional do município. A Helenice perguntou se a gente vai disponibilizar a apresentação. Sim, está no Drive. A Lívia já colocou várias vezes para vocês aqui no chat o Drive, um link que vocês vão acessar a minha apresentação e as 2 publicações do município, ok? Deixa eu ver o que mais que vocês escreveram aqui embaixo. Onde conseguimos informação sobre resíduos? Prefeitura de Canoas está participando, Secretaria de Meio Ambiente, o Paulo, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o Leonardo, que faz o monitoramento de metas e indicadores de Canoas. Olha que parabéns, gente, ótimo que vocês tenham esse trabalho. O Vitor, da Secretaria de Meio Ambiente. O Gil falou que o PPA de Canoas está sendo elaborado a partir de indicadores e ODS será uma fonte muito rica para esta finalidade. Ótimo, Gil, a gente fica muito feliz. A Júlia falou que ela trabalha numa obra social em Viamão. Estamos desenvolvendo o projeto Geração 2030. São cursos gratuitos com base nos ODS para adolescentes e jovens de 12 a 18 anos. Estamos muito empolgados com esse projeto. Ai, que maravilha, gente. Parabéns. Super parabéns para vocês trabalharem os ODS com jovens. Bem legal. E o Matheus, que falou que era da Secretaria de Projetos.
Ótimo, gente. Deise da Secretaria de Cidadania. Vocês da Prefeitura vão ter esse papel aí de compartilhar esse estudo, compartilhar aí com a Secretaria de Planejamento, que eu acho que está presente aqui, né? Se vocês quiserem, fica a sugestão também de vocês usarem meu PowerPoint e fazer uma apresentação interna na Prefeitura, né? Fazer uma roda de conversa dentro da Prefeitura com esses indicadores, na hora que vocês estão aí planejando o novo PPA. Então, vai ser uma excelente discussão para vocês descobrirem as principais fraquezas e as principais fortalezas do município, né? Através dos indicadores. E sempre alinhando as metas que a agenda propõe para ser cumprida. A Tanise falou que a partir do PPA e do direcionamento das ações para cumprir as metas, como o município pode fazer o monitoramento anual? É o que eu falei, o monitoramento a gente só consegue fazer pelos indicadores, né? A gente só vai saber se uma política pública está tendo um efeito positivo quando a gente pode medir os indicadores, né? Então, quando vocês estabelecerem alguma política, algum programa no PPA, já estabelece quais os indicadores que vocês vão acompanhar para medir a eficácia desse programa, né? Então, vocês podem estabelecer indicadores próprios, o número de pessoas atendidas pelo programa, o número, se for um programa, por exemplo, de emprego e renda, o número de pessoas que conseguiram emprego. Então, vocês estabelecem os indicadores e vão acompanhando ano a ano para ver se o programa está sendo efetivo, né? Senão, se a gente não trabalhar com indicadores, não tem como medir resultados. Então, sempre, todas as políticas, os programas, a gente tem que medir resultados. Vou deixar meu e-mail aqui para vocês. Vocês têm o da Lívia também. Vou deixar o e-mail. Aqui para aparecer para todo mundo. Meu e-mail, se alguém quiser, tá aí. E tem o da Lívia também. Quem precisar de certificado, gente, que ficou até o final do evento e precisar de certificado para comprovar a carga horária, pede para a Lívia, no e-mail da Lívia, que foi o e-mail que vocês receberam o convite, pede para ela que ela gera o certificado para quem precisar, ok? Então, muito obrigada, gente. Super obrigada para quem ficou até o final, para quem participou, comentou. Adorei a presença de Canoas. Eu visitei Canoas 2 anos atrás para apresentar o projeto para a prefeitura. Fui muito bem recebida na prefeitura. E eu vi que vocês já tinham uma intenção muito grande de trabalhar com ODS. Eu vi um ânimo muito legal da prefeitura naquela época de trabalhar com ODS. Então, estou vendo aqui que vocês já estão fazendo esse trabalho e que vocês continuem e me deem notícias. Se fizerem um PPA alinhado aos ODS, a gente gostaria de ficar sabendo também todo o trabalho que vocês vão fazer, ok? Muito obrigada, um bom almoço para todo mundo, bom descanso e compartilhem nossos estudos, ok? Lívia, obrigada. E vamos nos despedir de todo mundo, continuamos aqui à disposição, ok? Obrigada, gente. Bom final de semana para todo mundo fique em casa e se cuide.